Prometo que não vou ser cansativa, tá? Não serei cansativo. Aí, no momento das perguntas também, serei breve, sucinta, objetiva, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que nós identificamos alguns distúrbios ginecológicos, ou seja, ginecologia é totalmente voltada para a saúde da mulher, não é? Então, nós sabemos que, de maneira concreta, nós vemos fases aí diferentes que sinalizam alterações na saúde da mulher. E, embora nós tenhamos aquele conhecimento básico, né, no sistema escolar, mas sempre surgem dúvidas. Temos também aí a geração midiática, várias informações, e às vezes ficamos confusas, até diante de algumas informações aí que ouvimos, porque não temos aquele acesso para estar conversando sempre com um profissional. Então, vamos seguir aí comigo. Meu nome é Helena Ferreira, ok? Sou enfermeira e tentarei aí passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento e aprender com vocês também, quando vocês me perguntarem. Nós vamos dar início aí falando um pouquinho, não sei se vocês já ouviram falar a respeito da doença da mulher chamada vulvaginite. O Ministério da Saúde preconiza como um corrimento vaginal, né? Esse corrimento vaginal, ele geralmente é caracterizado por o quê? Um aumento de um fluxo vaginal. Como eu devo explicar isso para vocês? Ele está associado a uma coceira, que nós chamamos de prurido, né? E isso acontece na região vulvovaginal, com a característica de dor, ardor ao urinar e uma sensação de desconforto pélvico. E o que é vulva, né? Acredito que todos estão inteirados aí, mas para quem não sabe, a vulva é todo um conjunto de órgãos ali para formar a genitália feminina. Então, a vulva não fica dentro da vagina, mas ela fica ali por fora, formando todos esses órgãos, ok? Nós temos ali na nossa estrutura anatômica feminina, as trompas, né, que são as tubas uterinas, temos os ovários, nós temos também ali a cavidade uterina. E nós tentaremos aqui mostrar para vocês algumas doencinhas básicas aí que acometem essas estruturas. Já ouviram falar de candidíase? Pois é, a candidíase e a vaginose, né, por serem doenças assim, não sexualmente transmissíveis, ou seja, tem gente que confunde, né? Eu estou com candidíase, será que eu vou transmitir para o meu parceiro? Então, o Ministério da Saúde relata, nos deixa claro aí, que não é uma doença sexualmente transmissível, ela pode ser evitada com medidas, desculpem, simples, como o quê? Hábitos de higiene. Alguns ginecologistas, eles falam que a higiene ela tem que ser feita pelo menos 3 vezes ao dia. E como que eu devo realizar essa higiene? A higiene não é eu colocar ducha, né, e jogar água com chuveirinho lá dentro da minha vagina, não. Né, até porque nós temos algumas substâncias ali que são protetoras dessa vagina, e no momento que eu fico fazendo essa lavagem aí com ducha, essa lavagem com chuveirinho, eu posso, então, deixar a minha vagina desprotegida, porque eu estou retirando alguns lactobacilos ali, que são protetores da minha vagina, ok? Então, vamos lá. Uma recomendação para que eu evite essa candidíase e essa vaginose aí é o quê? Eu posso usar roupas, como vocês já ouviram falar, eu acredito, roupas soltas. Sabe aquele shortinho bem suave, né, que você usa para dormir? E aí você pode usar aquele shortinho, nada colando ali na sua vagina, né, aquele tecido que cola, tecido de renda, isso auxilia aí na irritação, e aí a recomendação é que nós usamos mesmo calcinha com fundo de algodão, um algodãozinho ali de preferência, e roupinha solta. Isso vai proporcionar também uma ventilação melhor para o nosso órgão feminino aí. A nossa genitália tem que ser protegida, porque é um local que não bate ventilação constantemente, claro, né? Mas nós podemos proteger desta forma aí, usando roupinhas mais soltas e, de preferência, calcinha de algodão. O perigo dessa candidíase é que muitas mulheres, por ouvirem falar que ela não é uma... Sim.
tão perigosa, por não ser transmissível, né? Mas nós temos que tomar esse cuidado aí, porque ela pode sim virar uma infecção grave, né? Se nós não cuidarmos. E outra coisa, ela tem um sintoma parecido, apesar de ser simples, tem um sintoma parecido com uma doença que é mais grave. Já ouviram falar de tricomoníase? Tricomoníase, sim, é aquela doença que nós fazemos um controle anualmente, através do Papa Nicolau, né? Nós vamos no nosso ginecologista, fazemos aquele controle anual de preferência, não é? Para fazer esse controle aí das doenças vaginais, e essa tricomoníase, sim, ela é preocupante. E ela tem um sintoma meio parecido com o da candidíase, então por isso que nós temos que ah, frequentar o nosso ginecologista, né, conforme a recomendação médica e anual, e assim por diante. Não podemos, então, deixar de cuidar da nossa saúde para que a doença simples, às vezes, não seja confundida com uma doença mais grave. A tricomoníase, sim, é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, e ela pode ser evitada, né, com o uso de preservativo. Isso daí agora fica para outra live aí, né, que nós podemos falar um pouco de preservativo, de métodos contraceptivos, e esse método camisinha, que é o preservativo, às vezes tem algum tabu aí, principalmente quando somos casados, né, e aí, por ter aquela confiança no parceiro e tal, e a gente acaba deixando de usar esse preservativo, mas aí tem que ter uma integração entre o casal aí, para ver como isso funciona, fica para outra live, ok? Nós vamos falar também, hoje, a respeito de doenças que acometem as mulheres no sistema urinário. Quem que nunca teve uma infecção urinária? Né? Nós temos a infecção urinária, que é uma doença bastante comum, né? Ou seja, não que ela seja comum em si, a doença, não é para estar ali, mas é comum porque, assim, é a que mais são, as doenças que mais são atendidas aí nos consultórios de ginecologia, são doenças urinárias, do trato urinário. Nós temos uma doença chamada Escherichia, é uma doença, infecção urinária, que é transmitida através de uma bactéria chamada Escherichia coli. Ela vive aonde essa bactéria? Ela vive ali no nosso intestino. E nós sabemos que a estrutura anatômica da mulher, o canal vaginal, ele fica muito próximo ali do canal anal, a região anal da mulher. E aí algumas mulheres, parece que todas as mulheres estão orientadas. E aí eu dou aula, né? E em alguns momentos surgem esse tipo de conversa, não, mesmo não sendo aula ali particular da saúde da mulher, surgem esses tipos de conversas na sala de aula, por se tratar de pessoal da saúde, então, aleatoriamente surgem esses assuntos, e aí quando é direcionada a pergunta, quem sabe a forma de se higienizar? É para frente, é para o lado ou para trás, no momento depois que você evacua, depois que você defeca. E aí todo mundo fala de uma forma diferente. Dá para acreditar uma coisa dessa? Pois é. Parece que todo mundo está orientado, mas não. Ainda há quem não saiba disso. Inclusive homens, né? E às vezes os homens são pais, eles têm as esposas, e eles não sabem disso, né? Mas eles também, como profissionais, podem estar orientando, né? Não só profissionais, as pessoas também que querem ter conhecimento podem já saber aí disso daí, né? Nós temos que nos limpar, nosso canal anal, sempre da frente da vagina para o ânus, não é? E ali fazer sempre que possível a higienização daquele local para que essa bactéria não venha, então, ali migrar-se para o nosso canal vaginal, ok? Já ouviram falar também de endometriose? Pois é, também é uma doença também que aparece bastante nos consultórios ginecológicos aí. E aí, como se detecta a endometriose? Através de exames, né? O médico pede ultrassom transvaginal para fazer aquele controle, auxilia na detecção dessa doença. Ela frequentemente é na idade reprodutiva que ela aparece. E há quem diga também que ela é uma doença da idade moderna. Por quê? Porque a gravidez hoje, né, o aumento da gravidez, da maternidade mais precoce, né, auxilia aí no desenvolvimento de uma endometriose. É a doença ginecológica também que tem uma característica pela presença do tecido do endométrio, ou seja, esse tecido do endométrio, ele é acometido por uma espessura maior do que deveria ser,
não é? E nós sabemos que é o endométrio ali que que está envolvido totalmente no processo da menstruação, da ovulação, não é? E aí, o que que acontece? Esse endométrio, ele é acometido por uma espessura maior do que deveria ser, e discorrendo aí, então, a doença chamada endometriose. Outra doença também, bem comum aí também, na mulher, que é a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio geralmente que se inicia na puberdade, bem na adolescência, ok? Então, quando os ovários, eles apresentam em grandes quantidades de folículos, né, iniciais, aí pode-se dizer que é um ovário policístico. Nós temos a doença aí envolvida nesses ovários também, que é a doença HPV ou papiloma vírus. Já ouviram falar do HPV? Esse HPV é uma doença sexualmente transmissível, tá? Aí já é uma doença sexualmente transmissível. Ou seja, se você tem cisto no ovário, não confunda. É uma doença comum no cisto, ok? No ovário, comum, coloco aspas, né? Porque muitas mulheres têm um cisto aqui, outro cisto ali, e quando se fala de cisto, é como se fosse um carocinho, como eu posso explicar assim para vocês, um carocinho aquoso, ele tem água dentro. O próprio organismo, ele pode absorver, né, ou então só medicamento, sob prescrição médica, medicamento para que esse cisto seja dissolvido. No entanto, ele é mais simples do que quando nós dizemos um nódulo. O nódulo, não, ele já tem aquela espessura ali meio, tem gordura dentro, e o nódulo, ele precisa, muitas vezes, ser retirado cirurgicamente, só com processo cirúrgico, ok? Mas, esse HPV, qual eu citei aqui, o papilomavírus, já é uma doença perigosa, porque ela é sexualmente transmissível e ela pode, então, ser, ela pode ser evoluída, né? Ela pode ser um progresso aí para o quê? Para um câncer de útero. E aí também é uma outra aula que nós podemos, então, depois estar transmitindo a todos a respeito do câncer, o câncer uterino. Quando a gente fala de saúde da mulher, logo a mulher vai pensar assim, vai falar de câncer, câncer de mama, câncer de útero. É preocupante e também é uma aula digna de ser falada, e nós retomaremos assim que possível e falaremos especificamente dessa doença. Bem, falando de câncer, vamos dar uma prévia aqui, por exemplo, do câncer de mama. O câncer de mama, né, ele pode atingir também homens, que isso fique bem claro, não é só em mulher, também acomete homens. E só que é mais comum em mulheres, ok? Nós temos que levar em consideração a causa da morte em mulheres, né? Por exemplo, aqui no Brasil, elas superam as doenças cardíacas. Apesar de toda a evolução, de todas as orientações aí na saúde, exames que facilitam aí, né, que acompanham essas mulheres aí, facilitam essas detecções aí de câncer de mama, mas elas chegam a superar as doenças cardíacas. Ok? Que nós possamos, então, aí, entender que a doença do câncer de mama é uma doença que está em grande índice e que ela pode ser evitada de maneira simples. E qualquer pessoa, ela pode examinar a sua própria mama. Pode ser adolescente, e acomete adolescente, temos que saber também que, quanto mais jovem a mulher mais rápido essa mulher ela pode morrer de câncer. Então, quando é detectado um câncer em uma mulher jovem, o rastreamento ele tem que ser imediato, e essa mulher, ela na fila de espera de qualquer unidade de saúde, ela tem que passar na frente das demais. Por quê? É um tecido diferente do tecido da mulher mais velha, tecido mamário, ok? Então, pode ser que tenha alguma coisa alojada ali que o ultrassom, que a mamografia não detecte. Então, ela tem que passar na frente para que ali não se desenvolva uma metástase, né? Então, a mulher jovem também, ela corre o risco de ter um câncer de mama. Tudo bem? Agora, para fechar, nós vamos falar um pouquinho, sabe, do que é de climatério. Já ouviram falar climatério?
que é climatério? Nós temos o período da menstruação, que é a menarca, que é a primeira menstruação, nós temos ali os ciclos menstruais, né, que sabemos dos ciclos ali, que ele vai até 28 dias, os ciclos menstruais também, não entra hoje nesta aula, porque estudando só uma prévia de cada, ou seja, um tópico, né, de cada doença aí mais atendidas nos consultórios ginecológicos, mas, falando do ciclo menstrual, também é uma aula à parte, mas nós vamos dar uma prévia aqui, e falar que a primeira menstruação, ela é chamada de menarca, aí, então, inicia-se o ciclo menstrual, algumas meninas na puberdade, umas meninas até com 10 anos, pode aparecer menstruação aí, já atendi casos assim, e algumas meninas, a menstruação só vem aparecer aos 16 anos, por incrível que pareça, né? Raro, mas tem, tá? Meninas que a menstruação só aparece com 16 anos. Então, ali na adolescência. As mulheres mais velhas, então, já estão bem orientadas aí como funciona o ciclo menstrual, só que chega um determinado momento da vida da mulher, e pode acontecer aos 40 anos, bem como aos 50, que é mais comum, ok? A idade da menopausa, quem não conhece a menopausa aí? As mulheres acima de 40 anos, né? Tem mulher que com 50 anos, ela menstrua normalmente, mas o público maior, com 50 anos, ela já está ali entrando no estágio da menopausa, de 40 a 50 anos, pode sim entrar nesse período aí da menopausa. Se 40 anos a mulher, ela já começa a ter aquele atraso menstrual, que vai lá no consultório médico e reclama assim, a minha menstruação, ela atrasou 2 meses, o ciclo era normal, vinha os 5 dias ou 3 dias, ia embora e voltava sempre no mesmo dia, mensalmente ela estava ali presente. Agora percebi que a menstruação, ela vem uma fase de 1 mês, e ela fica desregulada. Ela vem, ao invés de 5 dias, ela fica 10 dias ali escoando sangue. E aí ela para e fica mais 3 meses sem vir. Isso vem acontecendo frequentemente. Então, nós podemos dizer que ela está na fase pré-menopausa, não é? E aí, quando fecha, então, aquele ciclo, né, de alterações menstruais, e a menstruação já não vem mais de maneira nenhuma, ela passa 1 ano, 2, 3, ela vai até o consultório, e o médico detecta ali o climatério. Era caracterizada por episódios aí de calor agudo, acompanhado de sudorese, ou seja, suor excessivo, tem rubor, aquele vermelhidão na face, e surge também, às vezes, no pescoço, atrás também no pescoço, pode vir acompanhado de vertigem, que são tonturas aí, palpitação cardíaca e, às vezes, insônia. Ela é frequentemente com aparecimento, né, e é variável, podendo acontecer em várias vezes ao dia. Então, ela não vem só uma vez no dia, ela pode aparecer várias vezes ao dia, esse calor, esse fogacho todo aí. Consequentemente, né, esse período do climatério aí, ele vem enfraquecer os ossos da mulher pela diminuição de estrogênio. Isso leva a uma diminuição da densidade óssea, então diminui o estrogênio, os ossos eles vão ficar mais fraquinhos aí, e a maioria das mulheres, elas vão passar no seu médico, e ele vai receitar ali cálcio, não precisa ser um medicamento químico, mas um medicamento natural, se alimentar aí com algumas proteínas ricas em cálcio, né, alguns alimentos aí que são ricos em cálcio, né. Os sintomas de depressão, sim, alguns sintomas de depressão também podem estar alienados aí com o período do climatério. Pode aparecer por inúmeros fatores, como, então, desconforto, né, discorrente dos fogachos, estresse psicossocial, não é? Porque, por exemplo, uma mulher que tem um parceiro, e ela conheceu esse parceiro, talvez ele seja mais jovem, ou ele seja da mesma idade, e ele queira ter um filho, e a mulher não menstrua mais, né? Tem todo aquele estresse emocional que pode estar envolvido também. A alteração do colesterol também está bem envolvido com esse período de climatério aí, porque eles aumentam nas mulheres, levando ao aumento da doença arterial e coronariana também. Então, os níveis de colesterol, eles são, assim, bem alterados. O período do climatério, ele desenvolve aí um LDL, que é o colesterol ruim, né, aumentado.
tá? Então, temos que tomar cuidado aí, fazer controle sempre de exame de sangue, para ver como é que está o nosso colesterol. E pensar que a gente já não é nem uma jovem mais, né? E o nosso metabolismo está mais lento, está tudo envolvido, né? Ah, eu vou deixar aqui para vocês alguns comentários, espero ter compartilhado com vocês aí, né, esse meu conhecimento. Vou deixar aqui alguns comentários, tá, anexos, ok? Talvez essa aulinha que eu tenho aqui, para que vocês possam ler e entender, ok? Vou procurar aí ver com meu filho, que ele está responsável aqui, olha, por essa transmissão, né, como é que eu faço isso aí. E também vou procurar responder, na medida do possível, algumas perguntas que possam surgir a respeito desses tópicos aqui envolvidos, ok? Tchau, até mais, fiquem com Deus. Bom, nós temos uma pergunta, a pessoa quer saber se nós podemos usar produtos de higiene íntima. O produto de higiene íntima, normalmente, são produtos neutros, não tendo muita composição química ali. Então, o seu ginecologista, ele vai recomendar para você sempre um produto mais neutro ali, para que não diminua o pH vaginal, que, consequentemente, pode prejudicar aí esses lactobacilos ou essas substâncias protetoras da nossa vagina, ok? Estamos respondendo, só mais um minutinho, tá bom? Estamos tentando responder aqui as perguntas. Bem, outra pergunta que surgiu aqui é se nós podemos lavar o órgão genital após a relação sexual. Não é recomendável. Então, nós vamos lavar ali a vulva, ou seja, toda a nossa estrutura ali, lógico, tem que lavar, né? A vulva, mas lá dentro da vagina, o que, que a gente falou na aulinha, não é recomendável duchas e chuveirinho,
Não podemos fazer jatos de água lá dentro da nossa vagina, somente em volta, aliás, da nossa vulva, tudo bem? Outra pergunta aqui, outra pergunta que surgiu aqui é o seguinte: podemos usar produtos diários todos os dias? Não, não podemos. Sabão neutro em volta da vulva, ok? Sabão neutro, né? O nosso sabonete ali que nós tomamos banho, o ideal é que nós tenhamos em mãos um sabão íntimo, né? Com pH ali, que não acometa, como eu disse, a nossa estrutura vaginal, ok? A cavidade vaginal. Bem, as perguntas aqui eu guardei um pouquinho, né? As perguntas, muito obrigada aí por terem feito as perguntas, espero ter respondido bem, né? Espero que vocês tenham compreendido. E estamos aguardando aqui nenhuma pergunta mais, então nós vamos agora cessar aqui, tá? De tudo. Mas ainda estou aguardando mais uns minutinhos aqui, tá bom? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ficou com dúvida na minha resposta? Então, a pergunta aqui agora é: em que idade a endometriose pode acontecer? A endometriose começa mais no período mais jovem. Nós não falamos aqui que a endometriose ela está envolvida, e ela é até chamada de doença, doença da modernidade, porque as mulheres elas estão tendo gravidez precoce. Por exemplo, nós temos meninas de 12 anos grávidas, né? Então, ela começa já ali na adolescência, tá bom? Então, a mulher bem jovem, ela já pode ter endometriose. Aí tem alguém perguntando aqui também a respeito dos sintomas da endometriose. Ela pode ter disúria. O que significa disúria? Disúria é diminuição da urina, né? Ela pode ter dor e ela pode também ter infertilidade, tá? Mas aí tem que ter todo um acompanhamento médico para ele detectar o grau da endometriose, para realmente falar para você se você está estéril ou não, tá? Isso tudo sobre acompanhamento médico. A prévia que nós podemos dar é o quê? A pessoa vai ter uma dor pélvica e às vezes muito intensa, ok? Alguma pergunta mais? Bom, agora finalmente nós vamos encerrar essa live, tá bom? Conto com vocês, na próxima estaremos presentes para esclarecer melhor se ficou alguma dúvida aqui, tá bom? E a gente vai entrar aí com outro tema que nós vamos estudar, ok? Conversar com a nossa anfitriã aí, a irmã Ângela. Irmã Ângela, Deus abençoe sua vida, tá bom? Um beijo no coração de todas. Tchau, até mais.